E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. Hoje eu quero compartilhar com vocês a história que mudou o curso da igreja primitiva e que continua a nos ensinar sobre o verdadeiro alcance do Evangelho de Jesus Cristo. Essa história é encontrada em Atos, capítulo 10, onde vemos o apóstolo Pedro e o centurião Cornélio, 2 homens de origem completamente diferente, serem unidos pelo propósito divino. Cornélio, um centurião romano, era um homem admirável. A Bíblia nos descreve como alguém que temia a Deus, que era justo e generoso com os necessitados. Ele nos mostra o que podemos chamar de graça natural, a capacidade de buscar e conhecer a Deus mesmo sem estar inserido nas práticas religiosas formais. Cornélio tinha um coração voltado para o bem, mas ainda lhe faltava algo: o dom do Espírito Santo. Por outro lado, temos Pedro, um dos apóstolos de Cristo, um homem que caminhou com Jesus, mas que ainda carregava consigo barreiras culturais e religiosas. Deus, em sua infinita sabedoria, decide usar uma visão para confrontar Pedro sobre essas barreiras. Na visão, Pedro vê animais considerados impuros pela lei judaica e é instruído a matar e comer. Pedro, preso à sua religiosidade, recusa, mas Deus lhe diz: não chame impuro ao que Deus purificou. Aqui Deus estava ensinando a Pedro que o Evangelho não tem fronteiras. Ele não está limitado a uma nação, a uma cultura ou a um grupo específico de pessoas. O Evangelho é universal. Deus queria que Pedro entendesse que a mensagem da salvação em Cristo era para todos, inclusive para os gentios, aqueles que os judeus tradicionalmente consideravam fora do pacto. E então Pedro vai até Cornélio. Ao encontrar-se com ele, Pedro reconhece a verdade que Deus estava tentando lhe ensinar. Deus não faz acepções de pessoas, mas aceita aqueles que o temem e fazem o que é justo em qualquer nação. O mais incrível dessa história é que, enquanto Pedro estava sendo transformado em sua compreensão do Evangelho, Cornélio e sua família receberam o Espírito Santo, confirmando que a salvação e a presença de Deus não estavam restritas a uma cultura ou religião específica.
Este encontro entre Pedro e Cornélio nos ensina que a verdadeira prática do Evangelho não é a religiosidade, mas o amor ao próximo. O Evangelho não é sobre manter tradições que excluem, mas sobre viver um amor que inclui. Cornélio, mesmo antes de receber o Espírito Santo, já era salvo por sua fé e por sua busca sincera por Deus. A verdadeira transformação aconteceu em Pedro, que compreendeu que o Evangelho transcende qualquer barreira que possamos colocar. Como igreja, somos chamados a levar essa mensagem ao mundo, sem preconceitos, sem exclusivismo, mas com o coração cheio de amor. O Evangelho que pregamos deve ser um evangelho sem fronteiras, um evangelho que abraça a todos, independentemente de quem seja ou de onde venham. Que possamos aprender com Pedro e Cornélio que o verdadeiro evangelho não se limita à religiosidade, mas é manifestado no amor ao próximo, na sua inclusão e na graça que Deus oferece a todos. Que sejamos uma igreja que vive e prega um evangelho universal, um evangelho que transforma vidas e que revela o amor de Deus ao mundo inteiro. Amém.